essa apresentação aqui. Vamos iniciando a nossa apresentação. A seguir, o Dropa já entra na nossa transmissão também, e aí vai contribuindo com o nosso evento. Então, primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde a todos, agradecer a presença. Estamos com um quórum bastante interessante, quase 100 participantes aqui ao vivo. É um prazer estar conectado com vocês. A grande maioria, a gente tem uma forte interação aqui no Instituto. Aos que não me conhecem, meu nome é Lucas Camargo, trabalho aqui no Instituto E3S. Hoje é a segunda edição que nós estamos realizando do Ask the Expert. Na verdade, essa já é uma iniciativa antiga que nós estamos retomando agora nesse período, e é um evento que a gente quer deixar como uma atividade semanal, aí, de maneira permanente. Então, fiquem ligados, na próxima semana a gente já tem uma programação confirmada. Semana que vem a nossa conversa vai ser voltada para equipamentos pesados. Nós teremos 3 convidados, também com bastante experiência no tema. Thiago Lira, que trabalhou muito tempo no Estaleiro Atlântico Sul, deve estar conosco aqui na transmissão também. Teremos o Rodrigo Tática, que é gerente de contas na E3S e tem uma forte atuação em grandes empresas, Embraer, principalmente, então também vai conseguir colaborar bastante. E nós teremos também a participação do Rafael Sartin, da ArcelorMittal, né, coordenador na Arcelor, então um grupo bastante peso aí para trazer informações. O objetivo dessa nossa conversa é uma conversa informal, bastante instrutiva, trazendo a experiência desses profissionais que a E3S tem bastante orgulho de ter contato, né? Comigo hoje nós temos o Carlos Fontes, que é coordenador do Instituto E3S, está presente e vai nos ajudar aí durante toda a transmissão. O Carlos é um grande companheiro aí. E aí, Carlos, quer dar uma boa tarde, pessoal? Então, só reforçar aí as boas-vindas do Lucas. Sejam muito bem-vindos aí para mais esse encontro. Espero que... O objetivo desse encontro é isso, é um grande bate-papo, trazer ideias, trazer dúvidas, trazer comunicações entre nós, para a gente poder conversar e ajudar, não só ajudar vocês, como nos ajudar também, porque nesse momento a gente acaba conhecendo como é que as pessoas estão vendo, enxergando a aplicação desse tipo de tecnologia, que eu já cansei de falar isso, não é uma questão de opção, é um fato, a gente só tem que saber, sempre até, na minha apresentação eu sempre digo, né? Eu tenho dificuldade de chamar isso de futuro, já é presente já faz algum tempo, né? A gente só não se conforma com isso, mas é muito importante ter essa interação aqui acontecendo. Vamos juntos aqui nessa conversa. Excelente, obrigado, Carlos. Dropa, já está conosco? Infelizmente não estou escutando ele. Vou passar a palavra primeiro para o Alexandre e a gente vai tentando no privado aqui estabelecer a tua conexão. Alexandre, se quiser comentar, aí dar boas-vindas, pessoal, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Sampaio. Talvez alguns já me conheçam aí de alguns congressos de engenharia que a gente já participou, inclusive eu e Dropa já participamos de alguns congressos. E eu mexo com FE-CFD já faz alguns anos. Sou engenheiro de controle de automação e fiz pós-graduações em gestão de projeto, FEA e CFD através da E3S. E eu atuo hoje na empresa chamada Senco Tecnologia. É uma empresa que é a maior empresa da América Latina na questão de equipamentos industriais para agitação e mistura, né? Tanques, reatores, soluções de mistura. E eu já sou parceiro da E3S/ANSYS, né? Que é bem misturado, já faz desde 2013, né? A gente já se conversa muito. Acho que é isso, Lucas. Excelente, obrigado, Alexandre. Então pessoal, Dropa, será que foi ou não? O áudio dele está como cortado aqui, ó. Infelizmente não estou conseguindo ouvi-lo.
Tranquilo, vamos continuar tentando aqui. Então, pessoal, o tema da nossa apresentação hoje são os desafios da implementação de simulação na indústria. A I3S, como vocês sabem, empresa que faz uma abordagem em diversas empresas aí pela América Latina, tem um approach grande, um conhecimento grande em diversos casos, e hoje nós trouxemos dois especialistas que já atuam no mercado há bastante tempo, na indústria, e conhecem diversos temas, né, relacionados a essa aplicação. A gente sabe que é sempre um desafio implementar uma tecnologia nova, isso tem uma curva de aprendizagem, tem todo um processo, e a ideia é compartilhar um pouco mais. Eu sei que o Alexandre já fez uma prévia, já tem uma apresentação que ele até compartilhou previamente conosco aqui. Se quiser, Alexandre, fique à vontade, né? A palavra está contigo. Então, se você conseguir conectar aí, fique à vontade. Vou aproveitar que a gente está todo mundo em quarentena, compartilhar minha tela aqui. Beleza. Não sei se vocês estão enxergando aí um videozinho. Foi? Está enxergando? Foi, sim. Sim. Beleza. Então, é só para exemplificar o que a gente tem feito, né, da onde a gente estava para onde a gente chegou. A empresa mexe muito com turbomáquinas, né? A gente faz muita simulação, muito cálculo de turbinas, né, impelidores para agitação. Esse estudo específico aqui é para uma otimização da hidrodinâmica ao redor de um perfil complexo. Essa turbina aí tem uns 7 metros e 200 de diâmetro, é para mineração, grandes mineradoras, né? Então a gente já estava numa geração 3, foi para a geração 4 do projeto, através de CFD. Aqui já é uma simulação de um tanque de mineração, onde eu tenho que fazer suspensão de sólidos, no caso é minério de ferro, né? E essa turbina, esse impelidor tem que emplacar uma velocidade, um bombeio, para poder fazer essa suspensão de minério de sólido. E a densidade é alta, né? A densidade do ferro contra a da água, né? Então tem que ter uma certa energia. Estudos de troca térmica também realizamos algumas vezes, reatores que são aquecidos, né? Tem uma camisa e a gente tem que fazer uma análise transiente e avaliar qual é uma região morta térmica ou qual é uma região de superaquecimento. Nesse caso aqui era um remédio para resfriado de frango e não funcionava com concorrente. A gente conseguiu dar uma solução utilizando CFD, eliminando essas zonas mortas e fazendo otimização de linhas de fluxo térmico. O que não é fácil fazer analítico, o analítico não prevê grandes coisas e o CFD consegue. Mistura de componentes bem complexos, né? A gente faz através do CFD, nesse caso fluidos não newtonianos do tipo Birman, que novamente é muito complicado fazer qualquer cálculo que seja analítico, é quase impossível, né? A gente está falando de tanques aí de 190 mil milhões de litros, né? São tanques gigantescos de 10, 12, 16 metros de diâmetro, malhas absurdas, 30, 35 milhões de elementos, tá? A gente consegue explorar qualquer tipo de variável dentro do estudo, né? Costumo dizer que o CFD ele é a tomografia, né, para o engenheiro. Você sai da era do raio-x para a tomografia. Inclusive você consegue ver a interação fluido-estrutura, que é o FSI. Então eu já faço o cálculo de CFD e FEA acoplado. Para ajudar, tradicionalmente, a empresa tem quase 70 anos no Brasil, uma empresa nacional. Muito foi desenvolvido empiricamente através de equipamentos pilotos, que está mostrando nessa figura. E a gente hoje valida o CFD nesses equipamentos pilotos. Esse é um caso real, onde um sabonete famoso não estava dando certo a produção dele, então a gente fez uma análise piloto. Dá para perceber a não reação química nas laterais, a não troca térmica, que é só da cáustica, né? Não reagida. E essa era a situação do cliente quando a gente chegou, né?
Fizemos vários estudos CFDs e implementamos a melhor, e essa daqui já é a solução real física. Não tem mais hoje margem para fazer tentativa e erro. É uma única vez, pronto, acabou. A gente faz todo o cálculo, toda a modulação de cenários no CFD. Então, hoje a gente trabalha muito com a questão de conhecimento de tecnologia. Tanto é que a empresa mudou o nome nesses últimos anos. Era 100 cogitadores, agora é 100 tecnologia, porque a gente está apostando muito na questão de CFD e validação física. Esse é o panorama da empresa, Lucas. Lucas, acho que você está montado. Agora sim, desculpa. Lembro que nós conversávamos lá em 2010, 2011, 2012, alguma coisa assim, e quanta coisa mudou nesse meio tempo. E a gente percebe até por mudar o nome da empresa como tudo isso tem um direcionamento, né? Carlos, algum comentário aqui? Dropa, já está conosco? Assim, ver o impacto, né, da tecnologia de fluidodinâmica tão dramático assim, para mim é sempre um prazer, né? Eu trabalho com isso desde 96, 95. Não consigo nem mais fazer conta para saber quanto tempo estou trabalhando com esse negócio. E o impacto é sempre muito impressionante. A maior dificuldade que eu tenho hoje em dia é como é que as pessoas conseguem ter dúvida sobre a utilização de tecnologia. Claro que, como qualquer máquina, como qualquer ferramenta, como qualquer tecnologia, se você não sabe usar direito, você vai fazer a bobagem, né? Então, é por isso que as pessoas procuram se educar, aprender, para poder seguir adiante com essa tecnologia de maneira competente, de maneira correta, trazendo resultados tão brilhantes quanto esse, né? Eu costumo dizer, da última vez que eu fui até os Estados Unidos fazer uma apresentação sobre o trabalho que a gente tinha feito aqui na 3S, eu fiquei meio chocado, porque quando eu cheguei lá, eu era a única pessoa que queria falar sobre interação com estrutura mecânica ou CFD. Todo o resto do pessoal queria saber de lançamento de foguete, internet 5.0, qualquer coisa de eletromagnetismo estava bombando, né? E aí eu fui conversar com as pessoas, inclusive professores de universidade, e a resposta é simples. Aqui ao norte do Equador, meu amigo, talvez não com essa, né, simplicidade, os professores são educados, não são essa coisa desagradável, eles chegaram e falaram assim, ó, ao norte do Equador, fluidodinâmica, análise estrutural, otimização, isso é absolutamente commodity. Você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer. E todo mundo sabe que isso você não aprende de um dia para o outro. Você precisa se formar. Então a gente começa lá na graduação para chegar aqui um engenheiro bem formado. É impressionante como isso já existe lá e como a gente está se aproximando dessa ideologia aqui. Muito legal o exemplo. Legal, excelente. Alexandre, até se puder compartilhar conosco como é que foi esse processo de implementação da tecnologia. Um ponto importante da gente salientar aqui que você, na Senco, houve um trabalho não só investimento em software, mas investimento em pessoa, investimento em hardware, tudo isso complementa um ciclo muito, muito virtuoso, né? Se puder falar disso, seria bastante interessante. Eu acho que a gente tem uma listagem aqui de participantes, estava dando uma olhada, profissionais de diversas indústrias que talvez estejam passando por pontos assim similares, né? Uhum. Eu costumo dizer que foi uma evolução natural da engenharia, porque eu fiz engenharia Mauá, né, não sei se todo mundo conhece, o que dá um embasamento muito forte em técnica, teoria, mas não dá tão embasamento na parte prática. Então, eu entrei na empresa em 2008 e eu foquei sempre em explorar um pouco mais o chão de fábrica, para conhecer o produto. Se a gente não conhecer o produto, não adianta fazer CFD e FEA, você não vai fazer direito. E aí eu permeei várias áreas da empresa de propósito, não porque a diretoria falou, vai lá e faz. Na verdade, foi uma decisão mais minha como carreira de participar de assistência técnica, de participar de vendas, participar dentro da engenharia. Eu fui contratado para ser desenhista, projetista. Se eu não tivesse feito nada, eu estaria fazendo AutoCAD até hoje, né? E eu vislumbrei que engenharia não é só a questão de fazer linha e curva. A primeiro momento, elementos de máquinas, você fazer cálculo de elementos de máquinas, saber como dimensionar bem o equipamento,
E aí já sai a primeira demanda. A primeira demanda é o FEA. O FEA é para você calcular aquilo que você está fazendo começa a ficar tão complexo, as estruturas, as peças começam a ter uma geometria tão variáveis, que um cálculo de resistência dos materiais na mão de uma viguinha não resolve o problema. E se resolver, vai ter uma incerteza muito grande e você vai acabar colocando o fator de serviço muito lá em cima. Ou você erra por muito, ou você acerta por pouco, né? E, infelizmente, o que acontece? O pessoal utiliza muito do histórico do que já foi fornecido. E aquilo não está otimizado, aquilo lá é um projeto caro. E as tecnologias, que nem o Carlos falou, é uma coisa obrigatória hoje no mercado para você sobreviver. Porque hoje fornecer um eixo com uma turbina, eu vou encontrar várias empresas. Mas qual é a diferença que a Senco tem para o mercado hoje? O que o cliente hoje, quando fecha o pedido, o que ele vai receber? Ele vai receber uma chapa girando que vai fazer uma turbulência X e não significa que ele está otimizando o máximo daquele processo, né? Nem significa que ele vai conseguir fazer a reação química, nem significa que aquele equipamento vai durar 10, 20 anos, né? Então, eu senti muito essa necessidade. Infelizmente, hoje as universidades brasileiras, elas não focam muito na tecnologia virtual. Quando eu fiz a engenharia Mauá, em 2008, eu tive uma única disciplina mostrando, poucos meses, soluções de FEA e ICANN e alguns laboratórios de usinagem. Então, assim, eu nunca tinha visto, nem sabia que existia CFD. E quando eu entrei na indústria, na parte prática, eu vi que eu já estava fazendo FEA, mas é engraçado isso, eu tinha vergonha do meu FEA, porque ele era uma figura colorida, ele não era um estudo profissional, ele não era uma coisa otimizada, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? Eu nem sabia direito se o resultado era preciso, isso é muito importante. Então, passou-se os anos e eu senti essa necessidade. Eu acabei descobrindo a E3S nesse meio do caminho. E eu achei muito interessante a proposta de pós-graduação. E independente da empresa, novamente, isso é bom que todo mundo que esteja ainda estudando aí na plateia, independente da diretoria, independente do seu chefe, você tem que traçar a sua carreira. Então eu mesmo, visitei a E3S, conheci o Lucas, mais 40 e tantos funcionários da E3S, acabei fazendo muita amizade com o pessoal, e eu me inscrevi no curso do FEA sem falar com a empresa, né? E eu cheguei a fazer algumas aulas, achei muito interessante a abordagem, aí sim eu compartilhei com a empresa, eu falei, olha, eu acho que dá para engatar aí o CFD. Ah, CFD, não sei o que, mas o CFD, ele se encaixou na proposta da empresa melhor do que com o FEA, porque a gente mexe com turbomáquina. Então teve uma fase de convencimento da própria empresa investir nessa tecnologia. E não é um investimento barato, isso tem que ser um investimento justificável. Eu lembro que eu fiz várias vezes, nem que seja uma estimativa grosseira, eu fiz várias vezes análise de retorno de investimento, ROI, para poder apresentar para a diretoria da empresa que aquilo lá tinha um valor, que aquilo se pagava. No final das contas, eu tomei coragem e eu acabei fazendo as duas pós-graduações da E3S ao mesmo tempo. Então, o que era para ser a cada 15 dias, eu tinha todo final de semana e eu praticamente não tive finais de semana por 2 anos. E não me arrependo, porque eu já eliminei o CFD e o FEA tudo junto, consigo fazer o FSI, a união das coisas. E eu diria assim, após o investimento inicial em pessoas, que o Lucas falou, que seria treinamento, se não tiver treinamento não acontece, tá? Não vai ficar uma imagem colorida. Quem me conhece aí no mercado sabe que eu prezo por resultado. Eu trabalho com precisão abaixo de 3, 5%, tá? Não existe
já vi alguns estudos aí com Photoshop, por que que pareça, uma edição em Paintbrush. Isso infelizmente existe, dá para enganar um monte de gerentes, um monte de clientes. É extremamente perceptível. Quem tem aí uma certa experiência, bate o olho na figura e fala: oh, essa malha tá uma porcaria, duvido que ele convergiu, eu duvido que essa legenda seja desse mesmo estudo, esses números estão editados, dá para perceber isso. Isso é importante falar para o pessoal aí que tem 20, 25 anos, está na faculdade, porque não prezem por imagem colorida, isso daí não se sustenta, a sua carreira não vai para frente. Porque fatalmente alguma dessas máquinas que você calculou, alguma dessa aplicação que você calculou não vai dar certo. E a sua imagem vai ficar manchada para sempre dentro da empresa como uma pessoa que apenas usa tecnologia para estimar, não para calcular. Você não é um engenheiro, você é um astrônomo, né? Você vai fazer predição do signo X, mas não vai chegar num negócio que você consegue colocar assinar o seu CREA no documento, colocar um relatório, né? Hoje eu vou demonstrar resultados Braskem, Vale, Petrobras, eu faço reuniões em clientes com a maior tranquilidade. Tem, inclusive, assinado em cartório alguns documentos, tá? Envolve a parte jurídica. É isso que a gente tem que buscar. Agora, como chegar nisso, né, que é a grande questão, leva um tempo e leva muita questão de treinamento, leva muita dedicação. Eu me dediquei muitos finais de semana, muitas noites, e vou dizer, os primeiros anos dentro da SENC com CFD e FEA foram muitas madrugadas monitorando o computador. Muitas. E errando, não convergindo, não entendendo por que não converge, por que aquilo não é físico, por que as reações do apoio do FEA não batem com as forças que eu entrei, por que aquele transiente não vai para frente, né? Enfim, tem N situações e errar faz parte. E eu erro até hoje, né? Isso é importante. O importante é você aprender com o erro, não errar duas vezes. Tá? Eu postei essa semana no grupo aí de Facebook, acho que é o maior grupo de soluções Skype. Eu coloquei um exemplo que eu tenho vergonha de um CFD que eu tinha feito 4 anos atrás. Tá? E tenho vergonha mesmo, porque está tudo errado. Né? Tá tudo errado. E aí, para minha surpresa, os comentários do público foi justamente igual. Se eu olhar minha dissertação de mestrado, eu também tenho vergonha hoje. Se eu olhar hoje meus trabalhos de faculdade, eu também tenho vergonha hoje. E isso é muito positivo, porque se você tem vergonha do que você fez, quer dizer que você evoluiu. Né? E se você evoluiu, é porque você está fazendo uma coisa muito mais precisa, muito mais factível e com mais aderência ao mundo real. Né? Isso é fundamental, Lucas. Excelente, obrigado, Alexandre. No Dropa, será que agora foi? Tem uma sensação. Agora foi, hein? Sim. Mudei de computador. Perfeito. Pessoal, então, desculpa aí. Dropa. Deixa eu só completar uma observação, que tem aqui uma história engraçada que eu tenho do meu tempo também, que comecei a trabalhar com CFD. E que encaixa muito direito com esse relato, né, do Alexandre. Eu tinha a impressão, eu fui o último camarada dentro da Federal do Rio de Janeiro a escrever um código de CFD. A partir daí começamos a usar códigos comerciais, né? E eu tinha a impressão de que aquelas linhas, elas tinham um sentimento. Porque era assim, enquanto eu estava programando ali e eu mandava executar, as linhas começavam a convergir. No que eu olhava para o lado para conversar com o amigo, a linha divergia. Aí eu olhava de novo, o que aconteceu? Ele ia conversar, convergir de novo. Então havia quase um relacionamento pessoal entre você e aquelas linhas, né? É só para completar. Tem outras muito boas dessa época, mas era só para completar essa, Alexandre. Eu entendo perfeitamente o sentimento. Tá, então, pessoal, desculpa aí. É que normalmente aquele outro computador eu usava, funcionava bem no Zoom e eu não sei por que o efeito ao vivo. Então, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite aí da I3S. Né? Então, para partilhar um pouquinho aí, né? Então, também falar um pouquinho
sobre como é a minha parte de conhecimento nessa parte. Então, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz mestrado na área térmica e entrei na Embraco, uma empresa de compressores, em 1985. E lá todo mundo era da parte de térmica, né? Inclusive eu. E precisava de alguém da parte estrutural. E aí, então, nós começamos a fazer alguns trabalhos, tá? De repente, eu tenho até uma apresentação aqui, rapidinha, que eu posso mostrar um pouquinho do passado. E eu não concordo muito aí quando o Alexandre fala que tem vergonha do que fez. Na realidade, Alexandre, é que é da época, de repente, é o que eu podia fazer, que aquele teu conhecimento e era aquele tempo, né? Às vezes a gente esquece o fator tempo que a gente vai aprendendo. Então é legal que a gente vê que fez coisas assim que, né, a gente melhorou, né? Mas não é sentir vergonha, né? Porque era o que você sabia no momento, né? Então você fez o teu melhor. Então eu vou te mostrar depois aqui uma imagem que você vai ver como é que era, tá? Então só um minutinho, pessoal, deixa eu... Como é que agora aqui... Deixa eu ver onde é que eu acho aqui para partilhar. Aqui. Tá, todo mundo está vendo aqui essa imagem da apresentação? Sim, sim. Tá, ok, tá, pessoal. Então, esse aqui é um trabalho que eu apresentei em 2003, quando tinha quando normalmente tinha o encontro de usuários da ANSYS, tá? Então, aqui eu sempre participava desses seminários, porque era uma maneira bem legal de a gente trocar ideias com os pares, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, quando a gente fez 10 anos de ANSYS, né? Isso aqui em 2003, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu já comecei há algum tempo atrás, então tem muita gente aqui que talvez, né, não era nem nascido quando eu comecei a mexer com elementos finitos, tá? Então, aqui é da Embraco, era a empresa que eu trabalhava, que trabalhei quase 30 anos na parte lá de pesquisa e desenvolvimento, e principalmente na parte de simulação, tá? Então, que a gente começou cedo lá. Então, só falar um pouquinho aqui, é só para habilitar o que a empresa faz, é compressores para refrigeração. Então, o que é aqui? Eram produtos baratos, entende? Né? O compressor custa, hoje deve estar na faixa aqui de 30, 40 dólares, nem isso, tá? E tinha que fazer muito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia não é porque você tem um produto barato que você vende que você não precisa botar tecnologia nela, entende? Não é assim, eu vou usar elementos finitos em avião, em carro, em coisas sofisticadas, não. Em compressores aqui, produtos extremamente baratos, digamos assim, mas que você tem que fazer aos milhões, né? Então, uma empresa só é viável se fizer isso aos milhões. Então, começa a ter a questão de você otimizar teu produto e saber, é extremamente vital para você conseguir o teu sucesso. E só para vocês terem uma ideia, então, isso aqui eram compressores, normalmente a gente trabalhava em compressores Biela-Manivela, né? E só para dizer para vocês, então, que uma folga a pistão cilíndrico desses compressores aqui, ela tinha na ordem de 10 micrometros, tá? Então, se vocês querem ter uma ideia, quem não tem muita ideia do que quer dizer isso aqui, um fio de cabelo tem 100 micrometros. Então, se você pegar um fio de cabelo e dividir em 10 pedacinhos, é a folga que vai dar no pistão cilíndrico aqui, você tem que cuspir isso aqui, em questão de segundos, o compressor pronto. Então, é um produto que, embora seja barato, tem uma tecnologia muito avançada para conseguir fazer esse produto, tá? Então, é só para... E o que aconteceu? Essa empresa começou em 74, né? E depois começou a investir aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que foi esse caminho que a Embraco fez para começar a mexer com a parte de elementos finitos. Então, em 80, ela começou a investir em desenvolvimento e fez parcerias com universidades, né? E ela sempre colocou muito dinheiro nessa parte de P&D, tá? Então, 3% do faturamento era destinado à parte de pesquisa e desenvolvimento. E também sempre teve muitas patentes, talvez uma das empresas que mais tem patente aqui no Brasil depositada, exatamente por uma questão de disputa ao mercado mundial, tá? Então, aqui foi, quando é que começou, tá? Em 86, tá? Não vou nem perguntar quando eram nascidos. A gente fez um convênio com a Faculdade de Joinville, aqui com o professor Renato Barbieri, que foi o nosso guru na parte de elementos finitos, tá? Então, aqui, é só voltar para vocês, para mostrar quem tem hoje, como é que era naquela época mexer com isso, tá? Isso aqui, assim, pessoal, é o seguinte, ó, era a convocação do curso que foi dado. Então, era aula segunda, terça e sexta-feira horária.
Aqui está mais ou menos o que era a ementa do curso. E a gente fazia a comunicação, não tinha essa questão de e-mail. A gente pegava uma folhinha, escrevia os participantes e ia rodando de mesa em mesa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como é que a gente tinha que fazer aquelas coisas naquela época. Não é essa simplicidade que a gente tem hoje, né? E aqui foi o que a gente trabalhava nos projetos. Então, aqui tinha os projetos, que a gente ia fazer uma análise de um eixo, análise de um tubo, uma válvula e tal. Então, era aqui como é que era essa questão, tá? E aí, seguinte, a gente tinha um computador, na época, que é esse aqui, que era um VAX 8530, tá? Esse aqui, sou eu aqui. Então, ele tinha uma console, você tinha que fazer aqui, isso aqui era uma sala especial, com ventilação aqui por baixo, injetando aqui para ventilar, para refrigerar e tal. Então, esse computador custava a bagatela de $600 mil, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que era caro fazer essas coisas. Então, eram poucas empresas que conseguiam fazer. Então, hoje, com um computador que deve custar $600, vocês devem fazer muito mais do que isso aqui fazia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje vocês têm que fazer muito mais coisas do que a gente fazia na época, porque vocês têm muito mais recursos, né? Então, não tinha terminal gráfico, gente. A gente tinha que, deixa eu ver aqui, a gente tinha que bater fotos. Sabe que é uma máquina Polaroid, aquelas que você tira a foto e sai na hora? Pois é, aquilo era que a gente tinha que fazer a imagem, porque não tinha como colocar no papel essas coisas hoje que faz tudo colorido, né, etc. E tal, né? E o que a gente fez? A gente fez um programa de elementos finitos, junto com o professor Renato Barbieri, eu e ele, a gente fez um programa que se chamava Doctus, que a gente fez com elementos finitos, que tinha algumas aqui, umas características e tal. Então, aqui em 88, nós estávamos mexendo nisso. O quê? Para a gente entender o que ia fazer, entende? Não que a Embraco fosse fazer software de elementos finitos, porque não era o objetivo dela, mas era para a gente aprender e para não ser, quando comprasse alguma coisa, não comprasse gato por lebre. E aqui tem o primeiro projeto que a gente fez de carcaça. Isso aqui foi uma revolução na época, né? Inclusive essa carcaça quando a gente mudou de refrigerante. Então, Alexandre, você veja que a malha bonita aqui, tá? Isso aqui levava praticamente um dia inteiro para conseguir fazer uma malha. Isso aqui foi uma coisa estupenda na época, tá? Uma estupenda na época. Então, isso que eu digo assim, até depois de algum tempo eu fiz um outro trabalho que eu apresentei, e esse mesmo problema que eu mostrava uma outra malha super refinada, já tinha metração por estrutura, e quando a minha professora de inglês estava traduzindo, que eu falei, olha, isso aqui eu levava um dia, e agora eu faço em 5, 10 minutos. Ela falou, não, isso não é uma melhoria, isso é uma revolução. Então, quer dizer assim, só que na época, isso aqui, o máximo que a gente podia fazer, isso aqui era o estado da arte, né? Então, acho que você tem que colocar como é que faz o tempo em cima disso, né? Então, e aí também o que aconteceu, né? Então, só vou mostrar, então, que a gente trabalhava em desenvolver principalmente as pessoas em conhecimento, e tinha um apoio bastante forte dentro da empresa em investir dinheiro nisso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, então, o que é uma estratégia que foi aqui, tá? Então, ter pessoas que tivessem uma massa crítica para resolver. Então, a gente já fazia um desenvolvimento integrado com a universidade e a empresa, sempre buscando lá nas universidades o conhecimento e fazer isso aplicação. Então, não é só um conhecimento, conhecer a teoria, não. A gente tem que fazer a teoria e a prática, né? E a gente começou, então, depois de desenvolver softwares in-house, depois a gente começou a desenvolver alguns mapas dentro do próprio em APDF, né? Sempre olhando o lado prático, como o Alexandre falou, não adianta você ter uma figura bonita se a figura não funciona, né? Então, se entra porcaria no teu sistema, vai ser porcaria, não tem o que fazer, né? E o que eu falo? Sempre que eu dou um curso para o pessoal aí, e tenho a minha oportunidade, que nem aqui para você, não adianta enganar a natureza, ela não vai ser enganada, tá? Você pode até achar que está enganando ela, mas os boletos vão chegar. E quanto mais cedo você pagar eles, é melhor, entende? Uma hora a natureza vai mostrar, né, a sua cara. Então, não tente enganar a natureza. E voltando aqui, então, sempre também, logicamente, ter um forte aparo experimental. Então, aqui olha aquela carcaça do compressor, então aqui era impactado para ver se as frequências naturais correspondiam àquilo, se a gente tinha o quanto de certeza nisso aí, né? Então, a gente tinha um patrocínio gerencial. Então, aqui foi na época, então, que a gente trabalhou em 95, depois aqui já é 2013, então a gente praticamente já, nessa época aqui, pegava um compressor
maioria, todos, quase a maioria dos componentes a gente já usava simulação, tá? Já nessa época. E o que acontecia lá? Então, a gente já tinha, na época, assim, o que podemos falar aqui? Já tinha, na época, os DOI no médico, né? Então, já existia isso no ANSYS, então as ferramentas. Então, é o que eu falo, o mundo não é nem nominal nem pior caso, né? Então, normalmente, o que se faz é um estudo nominal. Tá, mas e as variações? Então, você está o pior caso. Não, o mundo está entre esses dois limites, né? Então, as ferramentas hoje existem para isso, né? Então, aqui na época já tinha a questão de contato, que são os problemas que tem hoje aqui, a parte de otimização, né, topológica, a gente já usava, então, que isso aqui são coisas fundamentais para ter produto viável, né? Aqui já tinha os elementos de parafuso, aqui os elementos de gasket aqui, né, nas análises, né? E o que a gente olhava na época, né? Isso em 2003, né? Então, que já era possível analisar uma peça assim, né? Isso aqui já era, na época, uma coisa absurda, né? Então, qualquer um de vocês que usa o ANSYS, ao olhar isso aqui, vai dar risada, né? Mas eu quero dizer o seguinte, naquela época, isso aqui já era uma coisa, na época, uma coisa super avançada, né? Então, sempre a gente tem que, deixando de cuidar para colocar o tempo, o que eu tinha na época, eu botei os recursos para fazer, né? E, logicamente, aqui sempre teve questão sempre importante, que foi aqui você ter um modelamento sólido para conseguir te dar toda uma estrutura nas outras partes, né? E tem uma frase aqui que nessa época eu achei interessante e acho que continua ainda, que a diferença competitiva não está em decidir o que fazer, mas em como fazer, né? Então, eu vou fazer compressor. Todo mundo pode querer fazer, mas quem vai fazer o compressor melhor? Aí é que está a diferença, né? Então, aqui que realmente nessas partes de engenharia que começam a entrar a parte de simulação numérica. Então, como foi dito aí, eu não consigo imaginar hoje se fazer uns projetos de engenharia se não usar os recursos computacionais, né? Então, na minha opinião, é fundamental e acho que isso aqui que é uma coisa importante, porque não é... Hoje, você faz alguma coisa, todo mundo já quer fazer igual, né? Você tem uma ideia boa, mas fazer de uma maneira competitiva, né? Então, como fazer de uma maneira mais adequada, é isso que faz o sucesso. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a pequena apresentação que eu tinha para falar de algumas... Assim, foi muito rápido, porque o nosso tempo aqui não é curto, né? Então tem um espaço para perguntas. Mas é para mostrar que, de novo, aqui, o que o Alexandre falou, realmente você tem que estudar, tem que saber o que está fazendo. Então, eu sempre digo assim, você abre o ANSYS, quantas formas ele tem de mostrar atenção? Né? Um monte. Qual que é a correta? Qual que é o critério? Então, isso aí é uma questão de engenharia, né? Que é fundamental, então, que o pessoal tenha conhecimento para poder fazer adequadamente. Okay? Excelente. Obrigado, Marcos. Deixar o espaço aberto aqui de comentários. Fiquem à vontade para mandar perguntas, tanto para o Drop, para o Carlos Fontes, para o Alexandre. Fiquem à vontade. Queria fazer um exercício. Primeiro, Alexandre e Carlos, vocês querem complementar alguma coisa da apresentação do Carlos? Do Dropa, perdão? Eu acho que vai na mesma linha que a gente já tinha conversado, Lucas. É uma questão realmente que vem evoluindo muito rápido, né? A gente está falando de uma evolução brusca aí em 40 anos, 40 anos dentro da história, né? E as coisas estão indo muito rápido. Na verdade, a tecnologia, se você olhar para o lado e ver a tecnologia que outras estão acontecendo, a IoT, muito mais, a gente já está, assim, a impressão que eu tenho é que a gente é aquele carrinho que encontra uma Ferrari lá na frente, assim, sabe? Aí você, putz, eu vou chegar nessa Ferrari. Aí quando você consegue chegar pertinho, o cara passa a segunda e vai embora. É o que está acontecendo em termos do mundo todo. A gente tem que reagir, porque a gente é capaz de fazer isso. Tem ótimos trabalhos que são feitos nessas áreas inovadoras. E por baixo dessas áreas inovadoras está estrutural, está dinâmica. Não, assim, você pode fazer a antena que você quiser, você pode fazer o sistema de comunicação wireless que você quiser, se aquela porcaria não ficar de pé e não tiver a capacidade de você analisar o tempo de vida daquilo e tudo mais, não adianta nada. Então, assim, eu fico sempre muito feliz de observar pessoas apresentando esse processo de evolução, porque ele é simplesmente fundamental. E é isso, pessoal, tem que estudar mesmo, o tempo todo. Pergunta se o Dropa, pergunta se eu, pergunta se o Alexandre paramos de estudar em algum momento da vida. Não tem.
né? Inclusive, recentemente eu tive que explicar isso para meu filho, quando ele reclamou que estava estudando fazia 30 minutos. É estudar a vida toda, não tem jeito. E para isso, como retorno disso, vem conhecimento, vem mais coisa, né? Legal. Até comentar, Alexandre, algo dos bastidores aqui que eu tenho a liberdade de fazer. Semana retrasada, o Alexandre, com toda a experiência que ele teve, fez inscrição em mais um curso da E3S, agora começando a reciclar o conhecimento em uma aplicação. Essa semana já interagiu bastante com o nosso coordenador do curso, então essa constante busca, né, por complementar. Sim, eu vejo muitas vezes a necessidade de ampliar o conhecimento da própria pós-graduação. A pós-graduação já foi excelente para dar aquele V0, né, aquela velocidade inicial. Mas, conforme você vai passando os anos, as ferramentas vão melhorando. As coisas vão se mudando. E nem a primeira malha que o Dropa mostrou, hoje, se colocar no Mesh e mandar rodar, ele faz uma coisa sensacional, às vezes, e tudo de forma automática. Então, faz parte também do estudante se atualizar. E uma das melhores formas que eu vejo hoje, e de custo-benefício, é os cursos da E3S. A escolha, por ser parceiro da ANSYS E3S, foi porque tinha um time no Brasil, falando em português, que eu conseguia ver olho no olho, né, no momento agora só por webcam, mas estava vendo, e eu poderia conversar e mostrar, olha, meu produto é esse. O meu caso é esse, minha dificuldade é essa, como que eu posso fazer, né? E isso foi fundamental, porque se eu não tivesse vários professores, vários amigos dentro da I3S, eu não teria feito uma série de coisas. Imagina até que o Dropa tem esse sentimento, porque ele tem uma afinidade também com o pessoal. Não, sim, sem dúvida. A questão do apoio é importantíssimo. Eu quero dizer também o seguinte, que hoje eu acho que a ANSYS disponibiliza uma versão estudantil, né? Uma versão completa. Antigamente tinha essa versão, mas era extremamente limitada e você não conseguia fazer quase nada. Hoje, com essa versão estudantil, que é de graça, você pode acessar, você pode fazer uma série de treinamentos, uma série de problemas, aprender muito, um custo, né, baixíssimo, né? Só precisa ter um computador em casa, né? Então, eu acho que depende muito das pessoas, né, realmente se desenvolverem, né? E elas terem vontade de se dedicar, porque você vai achar montoeiras de vídeo na internet que vai te explicar um monte de coisa, né? Então, tem muita coisa para fazer, né? Então, agora, que nem aqui, essa questão de se reinventar. Eu estou agora terminando meu doutorado. Na realidade, era para ter acabado agora em março, mas foi adiado por causa do Covid-19. Então, eu preciso terminar para fazer a apresentação. Mas agora eu estava estudando uma outra coisa. Então, eu estava estudando que eu tinha uma curiosidade, que é crescimento de trinca. Então, essas últimas 2 semanas, eu estava fazendo um programinha para fazer um crescimento de trinca automático, né? Então, e você, então, é sempre assim. Você tem que ver o que são coisas novas que estão acontecendo, são ferramentas disponíveis e o que eu posso fazer para melhorar o meu conhecimento, né? Então, como falado aí, estudar sempre, porque não tem outro jeito. Excelente. Até trazer um exercício para vocês aqui, isso a gente nem combinou previamente, né? Mas imaginem, até os 3, imaginem se alguém pede um grande amigo de vocês pede uma referência assim, olha, sou engenheiro recém-formado e vejo que tem potencial de aplicar a tecnologia de simulação na minha empresa. O que eu tenho que me preocupar? Quais são os desafios que eu tenho que fazer? Já tive algum contato básico com simulação e o meu gerente vê isso com certa preocupação. Quais seriam as dicas, os conselhos de ouro que vocês dariam para essa pessoa? Se eu puder responder, primeiro não está na empresa, primeiro está em você. Se você não tiver um dom, se você não tiver uma paciência, tá, para poder fazer o cálculo numérico, você não vai durar 6 meses. Porque esse processo de aprendizado, embora hoje seja facilitado através do YouTube, uma série de tutoriais, professores, se você não chega e fala, eu vou me dedicar uma noite inteira, um final de semana inteiro, vou ler livro, né? Vou ver
paper, eu vou dar uma pesquisada, eu vou desconfiar de algumas fontes e eu vou atrás das pessoas, vou criar um network. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas. Larga o Instagram, larga a vida alheia e cuida da sua própria, né? Então, hoje as pessoas estão muito focadas no compartilhamento social, mas o tempo que você gasta nisso, se você investir em você mesmo, você deslancha a sua carreira. E quando a empresa percebe que você tem esse perfil, que você tem esse domínio, você tem esse QE, não é QI, é QE, você sabe lidar com aquilo, né? Eu senti muito isso. A empresa dava um investimento, me dava corda e eu correspondia. Eu tenho que corresponder. E aí eu pedia mais um pouco, a empresa correspondia, né? Hoje, licenças, a gente está falando de 70 mil reais a 400 mil reais de licença. Computadores também, os computadores são caros. E você, trabalhando com uma empresa, um CNPJ que o objetivo é lucro, você tem que dar esse retorno. Então, a única forma de dar retorno é você, aos poucos, no meu ver, ir mostrando a tecnologia, né? E mostrando, olha, eu consegui fazer isso. No começo, eu evitava várias assistências técnicas. Eu conseguia prever quebra de equipamento, falhas, antes de acontecer. E aí, isso a empresa enxerga, poxa, eu gastei, sei lá, 300 mil reais aqui com software, mas economizei mais de 1 milhão de assistência técnica, né? Isso tem um valor, isso tem que fazer um marketing positivo, não é auto-marketing. Tá dando resultado, o resultado é esse. Vamos seguir em frente? Vamos. Me dá mais uma licença, me dá mais computador. Faz aí alguns anos que eu convenci a empresa a gente criar o nosso próprio cluster, né? Compramos uma série de computadores, participei da coisa toda. Não adianta você falar assim, eu quero um cluster. O cara de TI não vai fazer. Você tem que ir lá, cotar, tem que fazer uma análise de investimento, você tem que falar para a diretoria numa reunião cara a cara, eu cheguei nisso, eu vou ajudar, né? Nessa etapa e nessa etapa. E ter resiliência, né? Ter essa paciência de largar o que você está fazendo, ou melhor, continuar fazendo o que você já faz, mas montar um cluster. Que não está no seu contrato de trabalho, mas você tem todo o interesse de fazer aquilo acontecer, né? Não consegue ir para frente? Pede ajuda para a E3S. Não consegue? Chama o pessoal que você conhece, network. Então, você tem que ser um líder situacional em vários momentos, porque é uma tecnologia extremamente nova que nem a diretoria da empresa conhece a capacidade da coisa. A gente tem um recurso que é o recurso mais caro do mundo, que é o tempo, né? O tempo nosso tem que ser bem investido. E isso eu sou cobrado muito dentro da empresa, né? Porque hoje o computador ele fica rodando 24 horas todos os dias da semana, né? Computador parado é prejuízo. Não sei se vocês têm essa noção, mas computador parado, hoje um computador em casa parado, sem estar processando alguma coisa, é prejuízo, né? E a pessoa também não estar estudando é prejuízo, porque ela não está se atualizando. Por esses pequenos detalhes que eu consegui chegar para a diretoria e justificar uma série de investimentos. E aí rolou. Eu acho que tem que dar essa questão de implantar essa parte de análise numérica na empresa, precisa muito ver qual que é o tamanho da empresa e qual que é quanto que a empresa está disposta a investir, né? Então, sempre eu penso assim que cada caso é um caso, né? Então eu deveria pensar, então se alguém tem uma ideia, está numa empresa que não tem nada, mas o cara primeiro tem que ter algum conhecimento nessa parte de simulação, senão não vai poder fazer nada se não conhecer. Então primeiro vem a pessoa que tem uma formação, ou viu isso na universidade, ou foi um autodidata, enfim. E aí depois conseguir fazer um plano de fazer coisas relativamente pequenas, né, em termos de investimento, mas que consigam trazer algum retorno, como a Vicente falou. O gerente, o diretor, ele só vê que no final, né, é uma empresa, ela quer ter um lucro. O que ela ganhou com isso? Né? Então, ninguém aí, normalmente as empresas não vão ser filantrópicas de querer botar um dinheiro e não ter um retorno. E acho que aí o que acontece
eu, pelo menos no meu caso, na Embraer, quando a gente conseguiu mostrar os primeiros resultados, que a gente fazia um componente, ia testar, dava exatamente o resultado muito parecido, que daí o gerente acreditava, pronto, aí ele já comprava a ideia e ia embora. Então, esse que talvez seja, às vezes, o passo mais difícil, é você convencer a gerência ou quem toma as decisões no dinheiro que aquilo realmente vai trazer um retorno. Então, às vezes, normalmente, as pessoas, né, podem até não acreditar muito no momento inicial, e aí precisa ter um trabalho de persistência, né, de conseguir fazer isso, e aí realmente mostrar que a ferramenta traz valor para a empresa, e aí começa o processo depois, e aí normalmente os investimentos vão aumentando, enfim, assim, à medida que mais retorno existe, mais pessoas são envolvidas. Né? Excelente, obrigado, Dropa. Bacana. Temos uma pergunta aqui, bem interessante. Sou professor na UFTM, no curso de Engenharia Elétrica, utilizo elementos finitos para eletromagnetismo, mais especificamente aplicado a transformadores. Porém, a grande dificuldade é que as análises em determinado momento se tornam multifísicas. Assim, temos uma dificuldade quando entra na área de engenharia mecânica para analisar os estudos térmicos e estruturais. Alguma dica? E aí, Carlos, essa eu vou deixar contigo. Dois temas bem espinhosos aqui. O multifísico Então, deixa eu contar uma história para vocês, até bom que o Dropa está aqui, ele talvez me entenda assim. As primeiras vezes que eu comecei a ter contato com eletromagnetismo, eu tive a sensação de que eu estava vendo uma espécie de bruxaria, né? Porque aquelas coisas, o campo magnético se forma, as coisas se mexem sozinhas, tem uma comunicação de canto para outro, e eu estou acostumado com a lei de Newton, né? Então, para mim, foi sempre um esforço muito grande trabalhar com a parte multifísica quando envolve eletromagnetismo junto. Senhoras e senhores, é o seguinte, ninguém vai ser expert em tudo. Ninguém. Você vai sempre que ter a responsabilidade de saber até onde vai o seu limite de conhecimento e ser capaz de buscar esse conhecimento em algum momento, seja com algum colega. Talvez você mesmo, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, de um profissional que estudou duas físicas distintas e consegue hoje trabalhar com facilidade no meio do caminho das duas, fazendo interação por estrutura. Há outros profissionais que trabalham com magneto hidrodinâmica e coisas do tipo e tem resultados fantásticos. Agora, a maior parte das pessoas elas têm alguma especialidade, ou em fluido dinâmico, ou estrutural, ou em eletromagnetismo. Isso ainda é assim hoje, tá? na média. E o que eu sempre recomendo para as pessoas é, primeiro, traga o seu cliente para perto de você. Não tenta adivinhar o que ele acha que vai ver. Pergunta para ele o que ele está esperando ver. Ele conhece a física, você não. Você é só um usuário de uma ferramenta que tem conhecimento físico do problema. E quando você faz alguma coisa como essa, você além de garantir que o seu trabalho multifísico vai ter confiabilidade, você traz o seu cliente e ele passa a ser um cúmplice seu no desenvolvimento de tecnologia nova, que é o ideal. É a hora que você chegou no topo da coisa, né? Alexandre citou alguns casos que isso aconteceu na Senco, pode ir muito lá na Vega, então tinha um monte de casos como esse. E assim, a possibilidade de fazer simulação multifísica hoje em dia, os grandes softwares comerciais, a começar do ANSYS, eles encaram isso com naturalidade. Você tem hoje, por exemplo, dentro do ambiente, né, do ambiente ANSYS, tem duas possibilidades. Tem o AIM, que é um software 100% multifísico, você consegue fazer dentro do ambiente AIM simulações que envolvam as três físicas direto, sem nenhuma dificuldade de montagem, né? A dificuldade de condição de controle da parte da engenharia continua sendo seu problema, velho, né? A parte de engenharia continua sendo seu problema. Ou você, caso o seu problema seja mais complexo do que o AIM consegue lidar, você vai partir para a combinação multifísica que você faz dentro do Workbench, entre o mecânico, o fluent e, dependendo de qual for a sua atuação, algum software eletromagnético vai estar envolvido lá. Mas eu digo hoje em dia que não há projeto nenhum de qualquer tipo de equipamento elétrico ou eletromecânico, como queira, que não envolvam essas três físicas sendo executadas de uma vez. Há uma apresentação que eu assisti há pouco tempo atrás, a semana passada, na verdade, na FENS, falando exatamente sobre essa abordagem, que hoje em dia a gente tem que aprender a trabalhar com essas coisas simultaneamente. Porque mesmo essa coisa de alguém faz análise estrutural,
passa para alguém que trabalha na fluidinâmica, passa para alguém que passa na área eletromagnética e volta, esse já não é mais ágil o suficiente para aquilo que a gente precisa. Os três têm que trabalhar juntos, né? Então, assim, tem um monte de opções, tem um monte de caminho legal para você fazer com esse negócio aqui, seja na fluidinâmica, seja na estrutural, as duas juntas, ou qualquer uma dessas combinadas com eletromagnetismo, as três combinadas em si. Há muitas opções. Muitas opções desse negócio. Obrigado, Carlos. Alexandre, complementar? Eu ia complementar uma coisa que ele comentou no começo, que, na verdade, assim que a gente fez a aquisição das licenças, né, a gente começou a fazer os CFD, os FEAs, e dentro da empresa, tem 11 dirigentes, né, 11 gerentes de cada área. E eu tinha aí uma aceitação só de apenas 2 pessoas dentro da empresa. Tá? E como que isso mudou? Primeiro, eu pedi uma ajuda para a E3S, eu fiz um hands-on de um dia inteiro do que eu estava errando. Então, o professor Martin ficou comigo o dia inteiro, disponível para mim tirar dúvidas. Isso me ajudou muito. Aí eu comecei a fazer uma coisa mais fiel. E aí, teve uma segunda etapa que levou mais de 6 meses, que é aquilo que eu estava simulando, aquilo que eu estava calculando, estava começando a chegar no cliente e os vendedores estavam pegando os dados em campo nos clientes e estava batendo dentro de uma certa precisão daquilo que eu tinha previsto. Então, aí foi bacana porque toda a pessoal de vendas falou, olha, essa ferramenta veio para ficar. Né? Essa ferramenta ela é interessante, ela complementa o que eu já estou fazendo. Então, não foi uma concorrência, foi um complemento. Quando os dirigentes começarem a enxergar, olha, eu estou com uma assistência técnica, posso pedir uma ajuda para o Alexandre. Olha, eu estou com um problema em vendas que eu não consigo resolver nos softwares nossos internos aqui, analíticos, eu quero tirar uma dúvida, vou resolver com o Alexandre. E a coisa começa a bater no cliente depois que você entrega, porque tem projetos nossos que levam mais de 1 ano para entregar. Né? Tem um delay time aí grande. Então, essa fase de convencimento do primeiro ano da tecnologia, ela é complicada, porque só você acredita, não as outras pessoas. E aí, hoje, é engraçado, porque todo mundo acredita. A gente teve que fazer, nas reuniões bimestrais da empresa, onde a gente reúne todos os funcionários, faz o compartilhamento de todas as ações da empresa, a gente junta todo mundo numa sala. Eu tive que fazer umas 2 apresentações sobre FEA e CFD para o pessoal entender o que são essas siglas e aonde a gente queria chegar. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é um cálculo estrutural, não sabe nem o que é um fluido. Né? Então, as outras áreas, inclusive até contabilidade, olha, eu estou fazendo uma nota fiscal aqui de um estudo de CFD, o que é isso? Né? É serviço? É parafuso? O que é isso? Né? E foi bacana, porque hoje eu converso com todas as pessoas dentro da empresa e todas elas sabem mais ou menos o que eu faço, o resultado efetivo. Né? Eu acho que eu tive mais dificuldade com o pessoal de chão de fábrica, que é o pessoal que consegue acertar ali na prática, né? Que não envolve muita teoria. Então, eles viram que eu consigo ajudá-los antes deles começarem a montar as primeiras peças. Esse é o horário correto de entrar o FEA e o CFD. Porque se eu fizer FEA e CFD depois da montagem, aí já era, eu já tive prejuízo. Tá? E a gente está buscando isso hoje, é tentar fazer todos os estudos antes de chegar no cliente. Tá? Excelente, excelente, Alexandre. Fazer mais um comentário aqui nesse assunto, que nem o Carlos falou, ali concordo com ele, que nunca ninguém vai ser especialista em tudo, tá? Então, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos junto com o eletronetismo, mas eu não sabia nada, mas onde é que eu conversava com o meu companheiro, onde é que as coisas entravam, o que ia entrar, uma parte estrutural, então eu preciso de uma força que vai refletir um eixo, então, que não é carregamento. Então, isso é uma forma, então, de botar as pessoas que conhecem cada um na sua e fazer como é que é um planejamento para colocar as coisas a funcionar. E tem uma outra coisa também, que era uma das que a Embraco estava adotando, é que não ser mais um estanque. Eu sou um engenheiro de acústica, eu sou um engenheiro estrutural, eu sou um engenheiro térmico, tá? Porque às vezes começa a criar uma certa dificuldade. Então, não, eu faço a parte de fluido, mas não faço a parte estrutural.
E o que tinha sido feito? A gente lá, o que tinha uma das últimas coisas que eu fiz na empresa é viabilizar um curso desse de pós-graduação, que a gente mesclou as duas partes, em vez de ser um estrutural e um de CFD, foi pego uma parte de CFD, uma parte estrutural, para dar uma formação mais generalista para o pessoal. Então, logicamente, aqueles problemas mais simples, o cara não precisa, eu preciso calcular aqui as frequências naturais de uma válvula, eu não preciso pedir para o cara estrutural, que daí cai numa fila, cai num tempo, aí o cara não entende muito o resultado e tal. Então, para essas coisas mais simples, né, relativamente simples, as pessoas conseguirem ter um conhecimento mínimo para poder fazer essas coisas acontecerem. E deixar realmente os problemas mais cabeludos para realmente aí juntar, que são mais os especialistas naquilo, né? Para fazer esses problemas que realmente precisam aí de ter mais pessoas trabalhando juntos. Então, eu acho que isso é uma das coisas que tem que mudar na engenharia, tem que... eu sou engenheiro estrutural, não entendo nada de fluido, eu não entendo de fluido, então, essas coisas vão ter que agir exatamente porque elas se conversam. Então, a pessoa tem que ter um certo entendimento para poder até conversar com o parceiro e ver como é que funciona. Excelente, excelente. Pessoal, o nosso tempo disposto, programado, passou, mas eu estou propondo a gente continuar mais uns minutos aí. Tem umas perguntas bem interessantes. Reforçar que semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos ter uma outra conversa. Estão todos convidados. Quem fez o preenchimento do formulário vai receber o link da próxima reunião também, com antecedência. Fiquem à vontade para compartilhar aquele formulário para que mais pessoas possam participar na semana seguinte. Essa foi a primeira live que eu vi que o público cresceu no passar do tempo, não diminuiu, então ficou bastante interessante. Temos aqui uma afirmação de Giraldi bem legal. Há uns 30 anos atrás só tinha engenheiro mecânico e esse era responsável por resolver tudo. Não, tinha assim. O Vitor Hugo colocou aqui... essa pergunta eu vou deixar para o Alexandre. Alexandre, eu sou graduado de engenharia mecânica. Na opinião de vocês, quanto tempo leva para formar um bom profissional em termos de dominância de CFD e FEA? Olha, de FEA, eu acredito que o profissional já saia com a base teórica já razoável da faculdade. E aí você tem que lapidar ele para algumas situações específicas da empresa. O FEA eu vejo hoje como uma coisa um pouco mais intuitiva. Claro, existe FEA muito complexo, mas para a gente iniciar um estagiário, quando a gente pega um estagiário e pega o profissional que acabou de sair da faculdade, já tem ali uma bagagem de teoria um pouco maior. Agora, na questão de CFD, é difícil, porque, na verdade, o pessoal sai cru, né? E você vai falar sobre Reynolds, Stokes, você vai falar sobre Nusselt, a pessoa não tem a mínima noção, fez a disciplina de mecânica dos fluidos a contragosto, né? Tirou lá a nota 6, passou de ano, tá beleza, não vai ver aquilo nunca mais na vida, né? E eu até complemento, porque eu fui uma pessoa assim, né? Eu tinha aula de McFlu o ano inteiro, em térmico, era segunda-feira, cedo da manhã, e eu detestava acordar cedo da manhã para assistir uma manhã inteira de McFlu e Transcal, porque aquilo lá para mim não tinha utilidade nenhuma, né? E o professor era muito exigente, era complexo o assunto, e eu falava, vou tirar 6 aqui, né, e vamos em frente. Mal eu sabia que ia ser meu 70%, 80% do meu dia, né, e eu tenho tesão, né, isso é importante, eu tenho tesão hoje de mexer com isso, aquilo que eu falei, você tem que ter paciência e tesão. E aí eu acabei treinando outras pessoas ao longo dessa jornada aí, dando treinamento até dentro da empresa. A empresa pede que eu faça isso para algumas pessoas. 2 tipos de treinamento. Um é para a pessoa saber por alta tecnologia, para poder conversar sobre aquilo, poder surgir ideias novas, mas não vai executar. Ela vai participar em paralelo apenas. Tá? Ela não é um usuário do software. Ela é um conhecedor do dia a dia, né? O que é o Reynolds, o que aquilo ali influi no meu projeto, porque enquanto ele está fazendo ali o produto no CAD, ele já está imaginando como que o Reynolds vai se comportar naquela turbina. E outro tipo de treinamento seria para pessoas realmente para me ajudar, para pegar o software, para poder abrir,
é um treinamento totalmente diferente, porque na verdade é um treinamento mais operacional. E é assim que a gente divide, um mais para paralelo e outro para um treinamento mais direto. E aí depende do perfil da pessoa, porque a gente tem que selecionar legal, né? Excelente, bacana. Uma outra pergunta aqui interessante. Carlos, essa vai ser contigo aí. Hoje a pergunta Seifert Lopes. Hoje é mais viável aplicar CFD no projeto inicial do produto ou é mais viável aplicar na manutenção preventiva? Olha, são duas coisas bem diferentes, tá? Se você está realmente trabalhando, desenvolvendo um produto, né, se você está realmente começando a desenvolver uma coisa, quanto mais cedo você começar a fazer simulação, melhor vão ser os resultados para você. Mais rápido o retorno volta. Aproveitando até uma das colocações do Alexandre, eu diria o seguinte, eu já trabalho na E3 já com aí mais de 10 anos, eu posso dizer que nunca eu vi uma licença comercial não ser paga com o primeiro projeto que foi feito. Nunca. Tá? Você tem sempre, mas porque você mesmo que você produz equipamentos baratos, você produz um monte. E aí a imagem do mercado fica destruída, você perde cliente, tem um monte de coisa. Então, isso para mim é muito claro, né? Então, sim, se você está trabalhando um projeto, desenvolvendo alguma coisa, quanto mais cedo, melhor. Existe uma outra coisa que é realmente a manutenção. E aí é uma outra tecnologia emergente que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão da indústria 4.0. Né? A gente está falando aí de fazer engenhos digitais, aplicar metodologias de redução de ordem para você poder ter sistemas que podem ser acompanhados com base em sistemas de controle. Né? Eu não sei como é que é o perfil das pessoas aqui, eu imagino que a maior parte dos engenheiros mecânicos, meu perfil, eu sou engenheiro químico, eu vivo brincando com os alemães lá, da Siemens, lá, com alguns deles eu conheço, que eles resolveram aplicar na engenharia mecânica aquilo que os engenheiros químicos já fazem há 50 anos, né? Controle preditivo, aquelas coisas todas. Mas o capítulo da rivalidade nem sempre saudável entre engenheiros mecânicos e químicos. Né? E, na verdade, é isso. Se você está olhando na manutenção, você não está olhando para descobrir Você pode até olhar para descobrir um problema, você tem um problema, você vai utilizar para isso, tudo bem. Né? Mas a grande aplicação é no início do projeto, para você fazer o projeto redondo logo desde o começo. E hoje em dia, tecnologia nova é a criação e desenvolvimento de aplicação, né, de simulação, de digital twin para indústria 4.0. Eventualmente, o equipamento está com problema, você pode sim, a gente cansou de fazer isso, por exemplo, quando eu era da equipe de consultoria, cansei de fazer isso para Petrobras, para Vale, para Tecnip, a minha área era muito ligada mais à área de commodities, né? E a gente trabalhava e analisava casos que já estavam correndo problema, né? E estavam correndo problema justamente porque no projeto inicial ninguém tinha feito análise do que iria acontecer, né? E aí está uma visão geral do que se pode fazer. Eu gostaria de complementar nessa questão da engenharia 4.0 aí, que é um mundo totalmente diferente, mas tipo assim, no caso de compressores, né, que eu conheço bem, então você vai fazer um projeto, então assim, chega lá, quantas vezes o compressor vai ligar e desligar na vida dele? Porque em função disso você ia projetar o seu negócio de fadiga. Então diz assim, alguém falou lá que liga 200 mil vezes na vida, porque o cara vai chegar de manhã, o geladeiro vai fazer assim e tal. E qual que é a pressão? Eu acho que a pressão... Então, isso tudo, aí você coloca no teu projeto, e normalmente você é conservativo, porque você são dados que alguém uma vez determinou, e isso tudo agora, de repente, vai poder verificar da 4.0. Então, você pode fazer um produto para um certo nível de carregamento ou de coisas que vai acontecer com ele, e você pode, com o passar do tempo, ir monitorando isso, vai voltando informações, e a próxima vez que você vai mexer no teu projeto, você vai ter outros carregamentos que são mais próximos da realidade, para você fazer coisa mais otimizada, né? De repente, coisa que você não viu, que às vezes o teu projeto não previa e que quebrou, você pode fazer isso, então tentar tirar a tua gordura. Então, isso é uma das questões aí que eu acho que vai revolucionar nessa parte de dados, né? Então, eu vejo assim, que vai ficar importante agora, como é que depois você vai pegar toda essa grandeza enorme, né, quantidade enorme de dados, e como é que você vai fazer isso para filtrar, para depois colocar nos seus produtos, né? Então, isso é um outro ramo que está surgindo aí, como é que eu vou manusear esses dados e depois virar input para o meu projeto. Né? Lucas,
Se eu puder complementar um negócio, eu estou vendo muitos comentários, provavelmente de pessoal que está na faculdade ou acabou de sair da faculdade. E, inclusive, pedindo aí e-mail para enviar currículo e tal, né? Participar de uma outra forma. Mas eu queria deixar uma visão, porque quando a gente recebe currículo, né? A pessoa tem que ter uma bagagem inicial como projetista, tá? Se você não tiver essa questão, tem uma espécie de ilusão, vamos dizer assim, que a pessoa sai da faculdade e ela já vai direto para a área de CFD e FEA. E, na verdade, todas as pessoas que hoje participam na engenharia dessas duas tecnologias já tiveram uma espécie de trainee, um período de adaptação dentro da engenharia de produto, para conhecer o produto. Então tem que tomar um certo cuidado, que eu recebo às vezes muita currículo e o pessoal sabe, vou fazer agora FEA-CFD. É que nem vocês comentaram, aí o engenheiro mecânico resolve tudo. Hoje, talvez o engenheiro mecatrônico resolve tudo, né? Então, por exemplo, hoje entra uma pessoa na empresa, ela fica uma semana no chão de fábrica. É obrigatório ela ficar uma semana montando parafuso, eixo, carregando, porque ela tem que entender o produto primeiro, tá? Só fica essa ressalva aí que eu estou vendo alguns comentários. Excelente. Isso aí são as dicas de ouro, né? Dicas que ninguém dá, né? Geralmente o pessoal vê isso aí. Isso. E Lucas, complementando, só para fazer o acabamento aqui, que eu acho legal, aproveitando tudo que foi falado aqui pelo Dropa e pelo Alexandre, se você estiver trabalhando em algum projeto, quando você estiver responsável por algum projeto de simulação, é exatamente o que o Alexandre falou. Vá conhecer o equipamento. Vá conhecer. Mas é lá no Amazonas. Meu amigo, pega o avião, pega um teco-teco, bate abraço para aprender e vai até lá. Você tem que conhecer aquilo que você está simulando. Senão, o risco que você tem é de você estar fazendo coisa completamente diferente do outro e do que você efetivamente precisa fazer, e aí o resultado é desgracento, né? Só para completar esse negócio, tem que conhecer o que você está simulando. Beleza, muito bom. Pessoal, então vamos finalizando aqui. Dropa, quer deixar uma mensagem final para a turma? Não, a mensagem assim é que eu acho que eu sempre gostei muito de simulação, né? Foi quase que um pioneiro lá na empresa nessa questão. E é um troço muito bacana, tá? Eu acho que eu tenho um dia eu estava lendo aquele autor lá do Código da Vinci, esqueci o nome dele, mas eu estava lendo aquele último livro dele, que eu também esqueci o nome, que era aquele da água. Mas o cara falava o seguinte, então ele chegava assim, imagina se eu posso prever o futuro, né? Assim, como prever o futuro? Não, eu posso prever. Então, assim, ele faz um exemplo que ele pega imagine que agora você tenha uma mesa de bilhar, que você conheça em detalhes as propriedades das bolinhas, a regularidade, a mesa, e você pode ter uma tacada e você pode calcular onde é que vai acontecer com as bolinhas, né? Então, a simulação é uma coisa desse tipo, nós podemos prever o futuro, né? Então, assim, né, logicamente, vamos, né, ficar com o pé no chão, mas a simulação não deixa de ser uma máquina que a gente pode prever o futuro. Então, quando eu li aquela parte do livro, eu fiquei pensando na simulação, né? Então, isso é uma parte bacana e é fundamental, então, ninguém vai fazer as coisas para depois consertar lá. Se você fazer uma coisa vai dar errado, lançou no campo, meu Deus, a tua empresa pode ir para falência, vai ficar um horror. Então, essas ferramentas que tem hoje, que exatamente para antecipar, né, e a gente não cometer esses erros, né? E, logicamente, existem erros que a gente, ignorância, que a gente não sabe o assunto, porque realmente as coisas são, né, tem coisas que a gente não vai saber nunca, assim, não sabe agora. Pode ser que daqui a 10 anos, o que a gente está falando que não sabe hoje, vamos rir, né? É uma vergonha que eu não sabia aquilo na época, né? Mas, enfim, mas são formas, então, que a gente tem de conseguir fazer produtos melhores, né? Mais otimizados. A natureza agradece, porque a gente vai gastar mesmo matéria-prima, enfim, né? E pensa assim, que a gente vai à simulação, a gente está fazendo um exercício de prever o futuro. E boa sorte a todos aí nesse caminho. Excelente. Alexandre?
Eu acho que a conversa foi muito produtiva. Acho que a gente tem que fazer mais isso, né? Não só por causa da quarentena, que acho que vai ter dado a ideia, mas, como eu havia falado lá no começo, são poucas pessoas hoje no Brasil que dominam essas duas artes do FEA e CFD, né? Enquanto a gente não criar um network, né, um ajudando o outro, a gente não consegue competir, às vezes até com o chinês, tá? Então, esses tipos de eventos que a gente está tentando promover e de colaborativo, que existe no Facebook, Instagram, canais da E3S, eu acho fundamental para a gente poder se reunir, até porque é difícil falar de CFD com algumas pessoas que não, você fica isolado, até com a própria esposa aqui, ela não entende muito o que eu estou conversando com ela, ela faz aquela cara de paisagem, né, e fala, beleza, entendi, né, para terminar o assunto logo. Mas eu acho fantástico poder conversar com o pessoal da área, né, e também incentivar o pessoal mais novo que está na faculdade. Eu já faço até palestras em algumas faculdades de propósito para poder introduzir esses assuntos, para poder dar um norte para essas pessoas, né, que não tem mais volta. O futuro é justamente o que o Dropa falou, a nossa maquininha de prever o futuro hoje é o FEA-CFD e o Eletromag. Tem um valor agregado absurdo e a gente tem que dominar essas tecnologias. Obrigado, Alexandre. Professor Carlos? Pessoal, acho que foi tudo falado aí. Invistam seu tempo, estudem, preparem-se. Nessa questão toda de preparação, de estudar, contem aqui com o E3S para poder ajudá-los em tudo que for possível e impossível. A gente realmente tem essa tradição de ajudar as pessoas que trabalham com a gente e tudo mais. Então, vão adiante, assim, vale a pena. O esforço se paga e se paga rápido, tá? Então, vamos lá, vamos em frente. Espero, em pouco tempo, poder conversar um pouco melhor com cada um de vocês aí. Estamos aí disponíveis em todos os canais para a gente poder conversar, tá? Um abraço para vocês, boa noite. Muitíssimo obrigado por terem ficado até agora conversando com a gente. Professor Carlos, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Essa é a missão do Instituto. Nós temos uma meta bem audaciosa aí de transcender a ferramenta, a treinamento e sim criar esse canal de networking. Sintam-se abraçados nesse momento. Fiquem ligados, na semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos fazer mais uma apresentação. São todos muito bem-vindos. Contamos com o apoio de vocês em divulgar também para os seus pares, colegas de universidade, colegas de empresa também que possam vir a ter interesse, criar esse ciclo virtuoso, né? Esse networking que certamente a gente vai muito longe. Essa aqui é a nata da engenharia brasileira, não só brasileira, internacional. Temos vários colegas aqui de vários lugares, então todos muito bem-vindos, tá bom? Um abraço, uma boa noite e cuidem-se. Ok, obrigado. Obrigado, Dropa. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês.